Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao GL Vida Leve deste sábado. Hoje nós teremos a maravilhosa Mari Tozon falando com um amor, trazendo propósito e muita espiritualidade para o nosso programa. Vamos falar também sobre sono, emagrecimento e fibras, a nova proteína da moda, hein? Fica comigo. Mari Tozon, seja muito bem-vinda. Bom, primeiro eu quero dizer que a Mari não é uma convidada comum, assim, da saúde. Então, não esperem que ela vá aqui trazer nenhum protocolo alimentar, né? Até porque a gente vai falar de algo que não aparece em exames laboratoriais, não né, está, Mari? Não está aos nossos olhos, né, Jali? Não está. Saúde emocional, saúde espiritual. A Mari vai nos contar um pouquinho quem é a Mari antes do diagnóstico e como é que foi esse diagnóstico para ti há tantos anos atrás. O que passou pela tua cabeça aí nas primeiras 24 horas e conta pra gente que diagnóstico foi esse. Então, Jali, primeiro uma honra estar aqui contigo, assim, nesse programa, assim, segue jogando a tua luz, amiga, no mundo, porque a gente precisa disso de verdade. Eu tinha 19 anos, né, a vida estava perfeita, estava tudo andando de forma linda, quando realmente, repentinamente, eu fui diagnosticada com leucemia linfocítica aguda, tipo T. E ao receber esse diagnóstico, né, assim, eu fui ao hospital para pegar um antibiótico, não estava me sentindo muito bem, e de repente o médico me olha e diz, vamos internar agora, a tua quimioterapia está começando daqui 3 horas, a gente não tem mais tempo para esperar. Então, assim, quer dizer, esse é um momento em que tu não tem um tempo para processar, tu tem assim, ó, vem um furacão na vida, né? E aí eu aprendi, aí foi, eu não posso nem dizer que isso foi uma mudança de vida, mas foi ali que o meu destino, que Deus apresentou, a minha missão e o que Ele havia programado para mim, né? Então, receber um diagnóstico de câncer, de qualquer doença, ninguém gosta, ninguém está preparado para isso. Hoje, que bom que nós temos recursos, né, que nos ajudam tanto assim a informação, o conhecimento. Acho que esse é um dos propósitos do teu programa, para nós cuidarmos, né, da nossa saúde. E hoje a gente vai falar sobre essa saúde mental, emocional, né, e como lidar diante de tantos desafios. Então, enfim, não foi fácil, mas eu vou contando. Qual foi o primeiro sentimento? O honesto. Honesto, não sim. o real, o não, bonito, honesto. Que hoje Honesto. A Mari pode trazer, né? Sim. Que com maturidade, depois que passou. Aquele primeiro pensamento quando o médico te deu esse diagnóstico. Sim. Olha só, foi em 1998, né? Uma época em que leucemia ela era realmente uma sentença de morte. E para mim era. A doença já estava no estágio muito avançado. Eu contava ali com 80% de chances de morrer e 20% de sobreviver. Quando ele me diz leucemia, eu penso sangue, câncer no sangue. Se sangue é por corpo inteiro, então eu estou tomada de câncer. Segundo pensamento foi, se eu morrer, eu vou acabar com a vida da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Porque ninguém mais recupera, né, a perda de um filho, né, eu creio. E esse foi o sentimento, eu preciso. Só que foi tudo muito rápido, eu não tinha tanto tempo para processar, quando eu abri os olhos já estava com seringas, já estava tudo começando, exames. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Mas aí é que tá, vamos contar o milagre? Vamos contar o milagre, até porque tu tem um livro, né? Tenho. Meu Amigo Câncer. Meu Amigo Câncer. Me conta se essa amizade começou neste momento, começou a partir desse milagre, demorou um pouquinho mais. Quando é que tu chamou esse câncer de meu amigo? Esse câncer de amigo, né? Meu Amigo Câncer foi meu primeiro livro. A gente está lançando agora em agosto a 3ª edição dele. Ele está chegando totalmente novo. Foi um processo, mas tem uma questão aqui. Nós passamos por algumas situações na vida em que a gente não tem tempo de ficar em cima do muro. Hoje eu vou me curar, hoje deu bem, amanhã o resultado do exame foi péssimo, tu tá cheia de infecções, então não vai dar certo. Ou tu luta ou tu enfrenta. O cérebro humano, ele não consegue lidar com outra possibilidade. Luta, enfrenta ou foge, né? E a partir daquele momento foi quando Deus se apresentou, né, para mim. Porque eu baixei o hospital com 300 mil leucócitos, o normal é 10 mil, Géli, tu imagina? Nossa imunidade, 10 mil tá ok. Eu estava com 300 mil leucócitos. Então, a partir dali, podia acontecer uma série, né, de parada cardíaca, enfim, várias coisas poderiam acontecer. Eis que a notícia se espalha e amigos
combinam de, às 20 horas do dia seguinte ao diagnóstico, fazer uma corrente de orações, uma grande egrégora de orações. E nesse momento eu estou no meu quarto com os meus pais, os meus irmãos fizemos essa oração, minha mãe me preparou para dormir, me colocou na cama. No hospital. No hospital. Eu deitei, quando eu deitei na cama eu comecei a sentir o meu corpo assim flutuar e aquele quarto girando uma fração de segundos e eu caí num sono absurdo assim. De ressonar, assim, aquele sono que ressona. E foi nesse momento em que Deus se fez presente, porque 11 horas depois entra o médico no meu quarto, 7 da manhã eles coletaram sangue, e às 11 horas entra o Dr. Mário Sérgio Fernandes, hematologista, e dizendo o seguinte, ó, estamos com o resultado do hemograma e vamos ter que repetir porque tem alguma coisa errada. Esse bom Dr. Mário, alguma coisa errada mais do que já está. E aí ele diz, né, ele disse assim, a Mari entrou em remissão absoluta, ela está com 10 mil leucócitos e não existem mais células cancerígenas no sangue dela. E a partir dali ele me mostrou que viria a ser a minha missão de vida, né? Ali ele se apresentou e foi quando ele disse assim, tu vai ter que passar por coisas muito fortes. Aguenta, eu não tenho como te livrar disso. Mas como eu digo nas palestras, né? Toda vez que tu caíres, eu vou te levantar. E aí começou a jornada. Nossa, eu já conheço a história da Mari, mas eu fico emocionada toda vez que eu escuto. Quando eu li o teu livro, eu acho que eu comi, eu não li ele. Eu comi literalmente. Porque eu comecei e terminei ele, eu não conseguia parar. E eu chorava imaginando a tua mãe. Porque a gente, depois que tem filhos... Depois que tem filho, enxerga tudo isso muito diferente, né? Diferente. Depois se coloca no lugar da mãe e eu fiquei vivendo junto com ela. Junto com ela. Tudo que aconteceu. Foi. Eles não poderiam dizer, vai para casa, foi engano, tu estás curada. Não, passei por um protocolo que poucas pessoas no Brasil fizeram, um protocolo alemão, né? Tanto que foi tirado de extinção, foi colocado em extinção rapidamente, porque destruiu o corpo. Tanto que eu tenho, né, nos ossos uma doença que não tem cura, que é a osteonecrose, por isso as próteses total bilateral de quadril, por conta das doses cavalares que eu tomei de cortisona. Ou seja, assim, esse câncer, eu chamei ele de amigo porque, assim, ó, diante de qualquer problema na vida, ou tu te alia, ou tu olha para ele com olhos de amor. Como assim impossível? Não, é totalmente possível. Isso é uma questão da nossa cabeça, da nossa mentalidade. E ali tu começa a ter chances reais de uma cura maior. Porque se eu fosse pegar aqueles 80% e mesmo assim com essa cura, o que eu passei de ter assim, ó, cheguei a ter 5 pneumonias diferentes ao mesmo tempo. O meu corpo, ele estava em frangalhos, o meu corpo estava destruído fisicamente. Mas onde eu digo, né, aqui e aqui, ninguém toca. Aqui e aqui, quem manda sou eu. E aqui era o único lugar que eu podia cuidar, né? E aí eu cuidei com muito amor. É impressionante, quando a gente tem fé, na verdade, nenhuma palavra é uma sentença, né? Não. Nenhum diagnóstico é uma sentença. Não, porque ele está acima, né? Porque ele está acima, né? E quando Deus está acima, pode vir qualquer diagnóstico, pode vir o que quiser. Ele estando acima, tu entregando, assim, o controle na mão dele, o que é extremamente difícil para nós humanos, que somos racionais, que queremos entender, compreender as coisas, extremamente difícil, mas quando tu confia num nível extremo de uma fé madura, de uma fé inabalável, que tu chega nisso, tu descansa. Mari, tu tinha 19 anos. Quanto 19 tempo anos. foi esse tratamento, essa luta? E em quanto tempo tu entendeu que tu veio com uma missão de levar essa palavra? Aí é que tá, Deus, ele é tão bondoso, porque ele vai aos poucos, né, nos preparando. Eu fiquei 9 meses internada no hospital, voltei 9 meses depois para casa, depois mais 2 anos de quimioterapia. E aí, quando eu voltei para casa, era um cenário quase desastroso, assim, porque os meus pais se separaram, a minha avó materna faleceu, eu tinha mais 2 anos de químio, a empresa única que nós tínhamos, nós fomos roubados, nos roubaram tudo enquanto a minha mãe cuidava de mim no hospital, então nós fomos a falência total e absoluta financeira, né? E tinha uma nova doença surgindo, que era a necrose, né? Então, eu volto para casa, assim, diante desse cenário, mas nós tínhamos o quê? Uma família ainda unida, né? Ainda tínhamos isso, né? E tínhamos fé. Então, nós passamos por tudo isso e aí depois eu passei por mais um calvário aí de 3 anos de muita dor, até chegar ao ponto, assim, né? Essa doença foi crescendo, a osteonecrose. Eu fui perdendo os movimentos das pernas, eu sentia dor crônica 24 horas por dia. Já estava com uma diferença de 3 centímetros entre uma perna e outra. Então, eu
mancava, né? Até que, enfim, encontrei o médico, colocou essas próteses, né? E aí a vida seguiu, enfim, e outros milagres aconteceram, porque quando a gente apronta, né? Deus, ele sempre permanece, assim, ele nunca falha, né? Então, ainda precisou me salvar algumas outras vezes. E aí eu imagino, assim, 19 anos, né? Era uma menina. Uma menina. Passaram-se todos esses anos, imagino que tu tenha feito a tua formação nesse meio tempo, né? O que mais aconteceu? Casou, teve filhos? Como é que foi essa trajetória? Até o momento em que tu decidiu trazer a tua história. Trazer a história. Eu tinha feito um trato com Deus, né, Gélia? Eu disse para ele que se ele me salvasse, eu iria ajudar as pessoas. Mas não da forma que eu sempre ajudei, Cruz Vermelha, Liga de Combate ao Câncer, não dessa forma. Ele sabia. Porque ele sempre sabe, ele sempre tem um plano maior para nós. Eu não sabia. Então, eu coloquei essas próteses de quadril com 22, 23 anos, né? Cada ano numa perna. A vida seguiu, 11 anos com as próteses, eu fui, então, começar a tentar ser mãe. Então, nessa jornada, eu digo, sou mãe de 4. Tenho nos braços a Maria e o Benício. Casou nesse meio tempo, Casei, né? O Rodrigo, estamos há 30 anos juntos. Passou por tudo comigo, tudo. Ele era estudante de medicina na época. Foi um dos primeiros a fazer o diagnóstico, inclusive, da leucemia. E aí nos casamos e aí, no momento de ter filho, fui ver que a quimioterapia, aquela violenta, tinha matado a minha reserva ovariana, né? Então, nós começamos o tratamento. Perdemos a primeira gestação, depois veio a Maria, aí depois perdi a segunda gestação e aí veio o Benício, né? E aí foi no parto do Benício, em que eu estive de novo entre a vida e a morte, porque o meu útero, ele parou de funcionar. Eu estava saindo do bloco cirúrgico, o médico olhou assim, o que é esse sangue pingando no chão, né? Tá muito vermelho, traz ela de volta. Eu disse, abriu um ponto, sério, 15 minutos, estou liberada. Acordei 9 horas depois entubada na UTI. Fiquei 3 dias lá, fui conhecer meu filho só depois de 3 dias, né? Então o útero parou de funcionar, só que não tinham bolsas de sangue no bloco cirúrgico para repor aquele sangue. Então as bolsas levaram cerca de 3 horas, então ali eu tinha a possibilidade de voltar em estado vegetativo ou morrer. Meu marido médico sai do bloco cirúrgico e disse, eu não vou ver ela morrer na minha frente, né? E aí Deus estava lá, presente novamente, né? Então, assim, eu digo assim, de todos os encontros que eu tive com a morte, eu gosto muito de falar sobre a morte, porque ela anda junto com a vida, a gente precisaria entender muito isso, viveríamos melhor, mas ele sempre esteve presente dizendo, ainda não. Uma hora ele vai liberar, mas por enquanto ele disse, ainda não. E aí os anos se passaram, fui empreender, e aí quando eu faço essa troca das próteses de quadril, em 18 e 19, aí chega a hora, aí que ele me chama e disse, agora chegou a hora. Como é que foi isso? Estava em reabilitação da troca das próteses, então 3 meses de cama e foi numa noite em que eu senti assim, era como se tivesse vindo assim um tsunami assim. E eu disse assim, eu tenho que ajudar as pessoas. Como? Eu não sabia, Gelli, nada, absolutamente nada. Só veio esse sentimento e isso estava me impulsionando. E aí eu fui procurar uma amiga, enfim, e ali começamos um processo de autoconhecimento e a história veio, então ok, já entendi, vamos dividir essa história. E aí ao longo dos últimos 6 anos, através de livros, de palestras, né, hoje de mentorias, eu estou aqui para ajudar as pessoas nesse grande despertar e fortalecer da fé e da coragem. E ontem, quando tu me mandou um áudio, tu falou que pela primeira vez tu te ouviu dizendo que tu é uma evangelizadora sem religião. Isso pode provocar muita gente. Me conta como é que é isso. Eu fico até emocionada, assim, porque na verdade, assim, o que é ser uma evangelizadora, muitas vezes vão me pôr numa caixinha, né? Da igreja evangélica. Não é nada disso, né? Eu respeito extremamente todas as religiões, tenho a minha própria religião. Mas Deus, ele é o destino final. É sobre ele. A forma como eu o conheci, como eu criei nesses últimos 27 anos um relacionamento com ele, que é isso que ele mais quer com a gente, um coração puro e um relacionamento, né? Exato. Me fez realmente entrar num mergulho profundo sobre a vida de Jesus e hoje levar a palavra dele, seja onde for, onde eu estiver, uma mensagem. O que é o evangelho? São boas notícias, são boas novas, né? Então poder ajudar as pessoas nesse despertar da fé, sabe? Nesse despertar, assim, da coragem, da bondade, do servir, sabe? Do amor acima de tudo, sabe? Então é sobre isso, não tem religião. Eu falo que eu sou cristã, claro, eu falo com católicos, falo com evangélicos, com todos que querem ouvir uma boa mensagem e ter, assim, uma direção de vida para
enfim, né, conseguir se conectar com ele, né? Mari, se tu pudesse deixar uma mensagem agora para quem está nos assistindo, que está aí com medo do diagnóstico, com medo do futuro, com medo de não ser o suficiente, o que tu diria para essa pessoa? Assim, eu não conheço uma vida sem fé. Não teria sobrevivido verdadeiramente com uma vida sem fé. Eu creio que esse é um processo no qual nós devemos mergulhar e buscar todos os dias alimentar e crescer essa fé. Essa fé, ela vem de uma confiança plena em Deus. A maior forma de agradá-lo é confiar. No momento em que eu confiei e eu entreguei nas mãos dele as minhas dores, as minhas angústias, a minha gratidão por todas as coisas boas que nós temos e muitas vezes não lembramos, né, delas, de agradecer, eu entrego nas mãos, eu descanso. Faço a minha parte aqui, mas o maior sempre cabe a ele. E aí eu vou deixar Isaías 55:8, que rapidamente diz o seguinte: os seus pensamentos e os seus pensamentos e os seus caminhos, né, eles ainda são muito menores do que os meus pensamentos e os meus caminhos para você. Maiores são os céus do que a terra, então ele sempre tem algo muito maior para a gente do que a gente pode imaginar, é só confiar. Ai, que lindo, Mari. Onde é que as pessoas te encontram? No Instagram, Mari Tozon, no Spotify, temos o podcast, né, do segundo livro, que é um devocional, Jogue Luz. Então, no Jogue Luz com Mari Tozon no Spotify, no YouTube também. E acho que no Instagram, né, que é... E aqui com a gente. E aqui com a gente, com a Gelli. Que lindo. Obrigada, Mari. Obrigada, foi um prazer, meu amor. adorei. Obrigada. Amei. Cuidar da saúde vai muito além da alimentação e da atividade física. O sorriso é o nosso cartão de visitas. É assim que a gente se apresenta para o mundo. É a nossa autoconfiança da qual a gente transcende para quem a gente sorri. A Odontologia San Martin é quem cuida do meu sorriso há muitos anos. Eu sou paciente de lá e sou prova disso. Então assiste o vídeo a seguir e escaneie o QR Code na tela. Há 30 anos, a Odontologia San Martin é referência em saúde e estética do sorriso em Porto Alegre. Aqui você encontra todas as especialidades da odontologia e da harmonização facial no mesmo local, com planejamento integrado, tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados para lhe oferecer o melhor tratamento, o melhor resultado. A nossa nova estrutura foi planejada e projetada para oferecer o melhor conforto. Num ponto estratégico próximo ao Shopping Guatemi, nós reunimos tradição, inovação e excelência para entregar resultados que valorizam a sua saúde, a sua autoestima e a sua confiança. Odontologia San Martin, há 30 anos transformando sorrisos, autoestima e vidas. Faz dieta, treina, mas não dorme direito. Aí vem, né? Não estou conseguindo emagrecer. Gente, o sono é fundamental para o processo de emagrecimento, não só para o emagrecimento, mas para toda e qualquer finalidade, seja para o ganho de massa muscular, seja para a perda de gordura. Ninguém que tenha o sono prejudicado consegue treinar bem no outro dia ou desenvolver qualquer tipo de função com a máxima excelência, né? Quem não dorme direito, não trabalha bem, não tem disposição para o dia seguinte, muito menos para treinar com toda a sua dedicação e com toda a sua força, né? A hipertrofia, ela se dá muitas vezes pelo aumento da carga. Então, fazer progressão de carga, fazer progressão de treino, só faz quem está devidamente descansado. Então, toda vez que tu for pensar, o porquê será que os teus objetivos aí não estão dando muito certo? Por que não está vindo o emagrecimento do qual tu tanto luta, mesmo fazendo dieta, mesmo praticando atividade física? Olha para o teu sono, olha para a qualidade dele. E não é só deitar na cama cedo, precisa realmente embalar um soninho. Faz o ritual do sono, cumpre aí com todo um passo a passo que a gente já falou aqui em programas anteriores. Se não assistiu, procura lá no nosso canal do YouTube. Já conversamos sobre isso. Qual o passo a passo para dormir direito? Não adianta só se jogar na cama. A gente não faz isso com um bebezinho, né? Então, não vamos fazer conosco. Dormir bem é fundamental, sim, para o emagrecimento. Precisa do sono para conseguir ganhar massa muscular. Caso contrário, tu vai estar
entrando num efeito platô bem rapidinho. Vai ter um ganho inicial, vai ter uma perda inicial, inclusive de gordura, mas não vai conseguir chegar onde tu quer. Então olha para o teu sono. O sono eleva o cortisol, aumenta a fome, aumenta a vontade de comer doce. Quem não dorme direito vai estar sempre procurando alguma coisa para se acalmar de forma rápida. E o doce pode parecer que ajuda nesse momento, mas ele mais atrapalha. Por quê? Faz pico glicêmico, a gente vai ter um pequeno momento de agito e logo depois aquela queda na glicemia vai fazer com que a gente se sinta muito cansado. E isso tudo não vai de encontro, com certeza, com o emagrecimento, nem com o ganho de massa muscular. A dica aqui para conseguir dormir melhor é reduzir as telas. Isso é fundamental. Não jantar perto da hora de dormir. Não adianta comer, fazer um grande volume alimentar e aí ir para a cama. Não vai conseguir dormir direito. Então, reduz os teus estímulos todos. Não fica no celular, não fica na TV, não vai trabalhar na cama, não leva o computador para lá. E ambienta o quarto para te conseguir dormir. Passando isso, eu tenho certeza que tu vai ter um sono de qualidade e também vai chegar nos teus objetivos. Emagrecer, fazer hipertrofia, trabalhar bem, concentrar em tudo que tu for fazer, exige uma boa noite de sono. Então investe nisso, além de cuidar da alimentação e olhar para os exercícios, porque nem tudo depende só de alimentação e treino. Depende também de descanso adequado para conseguir chegar onde a gente tanto quer chegar. Existem momentos que valem a pena de verdade na nossa rotina e o meu momento é sempre com Reserva do Vale, esse cafezinho que veio direto de Vitória da Conquista na Bahia para conquistar o coração da gauchada. Quer saber um pouquinho mais? Escaneie o QR Code aqui na tela e assiste o vídeo a seguir. A fibra é a nova proteína do momento. Já viram isso? Surgindo muitos produtos adicionados em fibras aí no mercado. A gente tem, inclusive, marcas de refrigerante investindo nelas. Por que será? Já parou para pensar? Nós temos muitos produtos proteicos no mercado. Aliás, surgiu uma febre de produto proteico em tudo, né? A gente adicionou proteína no chá, no café, no leite, nos suplementos e em alimentos da rotina, do dia a dia. Sim, tem muito alimento proteico no mercado, eu sei. Mas agora a gente tem uma nova moda. Alimentos ricos em fibras, dos quais tu nem imagina. Por que isso? Bom, com essa explosão que veio junto com as canetas emagrecedoras, surgiu um novo problema, que são os problemas intestinais. As pessoas começaram a reclamar que o intestino estava literalmente parando de funcionar por conta das canetas emagrecedoras, por conta das medicações emagrecedoras que diminuem esse trânsito intestinal. E o mercado teve uma sacada. Por que não começar a adicionar fibras em coisas nem tão saudáveis assim? Aliás, nem tudo que é proteico é saudável, nem tudo que tem fibra é saudável. As fibras, naturalmente, a gente consegue nos legumes, nas frutas no dia a dia. Não precisa ser no refrigerante, né? Mas o mercado, que não é bobo nem nada, né? Prestou atenção nisso e trouxe aí fibras em muitos produtos. Por que isso? Não é só por conta de um intestino que não está funcionando direito, por conta das canetas, por conta das medicações. É também porque agora a gente tem muito mais informação do poder delas no nosso metabolismo. Quem consome mais fibras
tem mais saciedade, a gente tem um intestino que funciona melhor, que tem mais motilidade, ou seja, mais movimento. Aquilo que antes ficava parado ali, com o auxílio das fibras e, claro, com muita hidratação, pode sim sair para fora. Então, quem tem problema de constipação, a gente sempre indica o consumo de alimentos ricos em fibras e hoje a gente consegue ver o mercado também olhando para isso. Então, os produtos adicionados em fibras no mercado, eles vieram para atender um público que está em uso de canetas, mas que quer um produto gostosinho, um refrigerante, um suco ou até mesmo um alimento, mas sabendo que aquele alimento também vai fornecer uma ajudinha para o intestino que não está funcionando muito bem. Paralelo a isso, quem não usa nada, mas tem um intestino mais preguiçoso ou mesmo que quer sim emagrecer de forma mais natural, as fibras são um grande aliado. Por quê? Porque promove saciedade por mais tempo. Um alimento rico em fibra, ele enche o estômago, principalmente se vier com água, com hidratação. Sempre que a gente coloca uma fibra na água, ela cresce, aumenta de volume e isso toma um espaço muito maior no nosso estômago, fazendo com que a gente consuma cada vez menos alimentos. Então, além de encher o estômago, ajuda o intestino, promove também saúde da pele. Sim, a fibra também tem esse poder de estimular os hormônios que promovem a saúde da nossa pele, dos nossos olhos e junto com isso, é muito importante pensar na hidratação. Não adianta consumir um bolo de fibras sem hidratar. Aliás, fibra sem água vira um tampão no intestino. Então, presta atenção nisso, olha para isso quando for a próxima vez no mercado, porque tu vai ver muitos produtos ricos em fibras, muitas fibras também como opção para adicionar aos alimentos. A gente tem fibra de maracujá, tem fibra de berinjela, tem psyllium, tem chia, todas são fibras maravilhosas que ajudam no emagrecimento, ajudam no bom funcionamento intestinal e ajudam também a manter o estômago cada vez mais cheio com uma menor quantidade alimentar. Então, toda vez que tu for comer, uma boa dica, e essa tu anota, antes de comer, consuma uma porção de fibras. Então, dilui uma colher de fibras na água. Pode escolher fibra de maracujá, de berinjela, chia, psyllium, aveia. Consome essa colher de fibras hidratada em água e depois sim, consome aí a tua alimentação da mesma forma com que tu faria antes, porque isso vai te ajudar muito no emagrecimento e no bom funcionamento intestinal. E assim chegamos ao fim de mais um GEL Vida Leve. Obrigada pela presença de vocês. Lembre-se, amor começa sempre por si próprio. Beijo, bom sábado.